Dentro do processo de doação, eu posso te dizer que 95% dos profissionais são enfermeiros. Então, hoje, dentro da nossa Central Estadual de Transplante, o diretor técnico é enfermeiro, né? O coordenador não é enfermeiro, é médico por uma questão legal, né? Mas abaixo dele, a maioria das pessoas são enfermeiras. Então, o processo hoje anda porque existe um enfermeiro lá dentro, tá? Mas o trabalho é basicamente de coordenação. Não. Não Prática só coordenação. também, né? A galera vai pra rua. Então, existe as equipes da central que ficam dentro de uma sala, de frente do computador, organizando toda a logística para doação, de deslocamento de equipe, de transporte, se a gente precisa de avião, se a gente precisa de batedor, se a gente precisa... Enfim, né? Fazendo os rankings quando você tem um doador, que é um sistema, você joga o doador dentro de um sistema de receptor do Sistema Nacional de Transplante e faz um ranking e sai os mais compatíveis ou os primeiros colocados, isso vai depender de cada órgão. Mas... Só desculpa te interromper. A logística, ela também é feita por um enfermeiro? Também é feita por um enfermeiro. Entendi. Tá? Então, quando a gente recebe uma oferta, né? Quando o RT do programa recebe uma oferta, quem faz a oferta para ele é o enfermeiro. O enfermeiro sinaliza que existe um doador. Existe um doador para aquele tal paciente. E a partir de então, né, o médico intensivista dentro do Programa Estadual de Transplante, ele é basicamente para ajudar a equipe assistencial daquela unidade com o doador, com o manejo do doador, que não é um paciente comum, né? Ele traz a experiência dele para dentro do hospital. E para validar caso, validar a tomografia, saber se aquela tomografia realmente é compatível com a morte cefálica, enfim, ele vai nessa discussão, né? Toda a logística por fora é feita por entrevista familiar, é feita por um enfermeiro, tá? Tem uma equipe dentro do Programa Estadual de Transplante que tem até assistente social, tem psicólogo, mas em sua maioria são enfermeiros que fazem essa abordagem à família doadora, que é uma abordagem diferente, é uma coisa bem delicada, né? Então, assim, eu posso te falar que dentro do processo de doação, todos os papéis são feitos por enfermeiros. As visitas, as equipes das OPOS visitam os hospitais em busca desses possíveis doadores, né, junto com as equipes da CIDOT, que são as comissões intra-hospitalares, e as OPOS são comissões regionais. Né? Então... E aí você toca num ponto muito sensível, porque o papel do enfermeiro ele já começa nessa gênese, antes do momento de agilização de captação, de confirmação de protocolo de morte encefálica. No hospital de origem, onde está o possível doador, é o enfermeiro daquela equipe que vai startar para a equipe multi a possibilidade daquele cara estar entrando em morte encefálica, da gente abrir o protocolo. Então a busca ativa... esse olhar. Eu tinha uma professora maravilhosa, tenho ainda, né? Ainda é minha professora, sempre será, chamada Marta Saltier, que ela falava uma coisa específica. A esse enfermeiro cabem os olhos de ver. Então, olhos de ver que aquele paciente, que muitas vezes por uma falta de informação da equipe, que muitas vezes por uma falta de entendimento global, seja visto como um paciente terminal, na verdade, eles são muitos outros pacientes. Então, ter esses olhos de ver que aquele paciente é um paciente elegível para doação de órgãos, entender que a gente pode abrir um protocolo de morte encefálica, startar isso para a equipe multi, já é o início do papel do enfermeiro em todo esse processo. Ele é o dono desse processo. Então, deixa eu só entender essa questão. A OPO, ela é uma comissão regional, normalmente liderada por enfermeiros. Sim. Que faz um trabalho conjunto com a CIDOT, que é a Comissão Intra-Hospitalar, na busca ativa de potenciais doadores. Sim. É isso. Na busca ativa e na fiscalização dos protocolos abertos. Ah, maravilha. Tá? Maravilha. Então a OPO, além de apoiar a CIDOT, ela tem um papel fiscalizador. Tá? Então, a CIDOT abriu um protocolo, ela comunica ao Programa Estadual de Transplante ou a sua OPO regional, a sua OPO correspondente, e a OPO vai lá fiscalizar esse processo. Entende? Então, além de apoiar a equipe na parte assistencial, ela também vai fiscalizar aquele processo. De saber se todas as etapas foram cumpridas da forma correta. Exatamente. Até porque eu até falei isso no primeiro episódio que eu gravei com a Larissa e com a Fernanda. O tema morte cerebral é um tema que é muito pouco compreendido. Sim. As meninas tocaram uma situação importante que
não se fala hoje em família sobre a terminalidade da vida. Então assim, ó, tem o pai, a mãe, o filho, fala assim, ó, meu filho, ó, quando eu morrer, eu quero isso e isso, eu vou deixar isso pra você. Não tem essa conversa hoje em dia. Não tem. Então, o que mais existe são campanhas que orientam as pessoas a deixar sinalizado pra família que querem ser um doador e tudo mais. Só que quando aquele cara entra em morte cerebral, a família chega na UTI, olha, vê o monitor funcionando, o respirador funcionando, fala assim, pô, como é que ele tá morto se ele tá com tudo funcionando ali no monitor? É uma compreensão difícil de associar, ainda mais por pessoas que são leigas no assunto. Sim. Existe essa dificuldade. A morte cerebral por si só. Sim. Então, acho que nada mais justo do que você ter um agente fiscalizador em todas as etapas para você ter certeza. Sim. Né? Uma coisa que você não consiga ter dúvida nenhuma de que aquele cara de fato está em morte cerebral. Sim, cara, porque é difícil, né? Como é que você vai dizer para um leigo que aquela pessoa está em morte cerebral, ela está morta? Se o coração está batendo, se o sangue está circulando, se o pulmão está insuflando, né? E se o rim está produzindo urina. Como é que tu explica? É complicado. Então você realmente precisa ter um processo que não é um processo carioca, não é um processo brasileiro, é um processo mundial. Né? Cada país tem as suas particularidades. Né? Estados Unidos não tem método gráfico. O método gráfico nos Estados Unidos é feito só quando você tem dúvida, né? Lá. Então lá predominantemente são os dois exames clínicos. Né? Na Espanha você já tem o método gráfico, que a Espanha é um modelo que o Brasil se espelha e montou, né? Copiou, vamos dizer assim, né? Em termos de protocolo. Então, assim, o mundo inteiro faz basicamente a mesma coisa, entende? Então é difícil, é complicado. É complicado você dizer para um leigo que o cara tá morto, entendeu?